Olá, olá, meus caros. Estamos começando agora o nosso primeiro Câmara Talks, o webinar da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CIESP-FIESP. Esse é um canal para discutir temas jurídicos relevantes, relativos ao mercado de resolução de disputas, enfim, pensado para esse momento excepcional, de dificuldade que todos nós estamos vivendo em nossa sociedade. O Câmara Talks, ele é um programa semanal, todas as quintas-feiras, às 14h. Nós estaremos transmitindo, já temos a programação das próximas 5 semanas após esta. O tema de hoje, começando com um aspecto super importante relativo à gestão de disputas empresariais e compliance. Os nossos convidados, todos profissionais com grande experiência em gestão jurídica em grandes empresas. Nas próximas semanas, nós teremos temas também importantes, interessantes, como produção de provas, arbitragem em ambiente virtual. E já temos os nossos participantes confirmados, a doutora Débora Visconti, a Clarice Lara Leite e o professor Rodrigo Barioni. Na outra semana, nós teremos uma discussão sobre mediação e relações continuativas, na verdade, para discutir a adequação da mediação nesses casos em que os contratos e os relacionamentos superam os momentos de crise. Bom, queria agradecer a audiência de todos vocês, recebê-los, e agora a Lilian vai fazer a apresentação dos nossos convidados de hoje. Um abraço. Muito boa tarde a todos, obrigada por estarem aqui com a gente. Hoje eu tenho a honra de ser a facilitadora do primeiro webinar, que é Compliance e Disputas Empresariais, Mediação e Arbitragem como Ferramentas de Gestão. Nossos debatedores são o Dr. Martim Della Valle, que é conselheiro da Câmara CIESP-FIESP e doutor pela USP, o Dr. Leonardo Schmitz, doutor pela PUC de São Paulo, advogado in-house da Uber, e o Dr. Ricardo Dalmas, que é doutorando pela USP, e advogado in-house da Wildlife Studios. Então, eu vou começar o debate propondo uma primeira pergunta, que é: como a arbitragem pode ser utilizada para o gerenciamento de riscos com terceiros, fornecedores, prestadores de serviço? Qual é a experiência de vocês? Primeiro, eu passo a palavra, então, por ordem alfabética, para o Dr. Martim. Eu acho que, como nós temos debatedores aqui, o Ricardo e o Léo, que são in-house, eu fui in-house há muito tempo também, eu vejo a nossa função, e fui chefe de contencioso também durante parte disso no Brasil e no mundo, nós somos, no fundo, um pouco gestores de um portfólio que são essas disputas, né? Cada um desse caso é um portfólio, pode ser ativo, pode ser passivo, que você tem que gerenciar da melhor forma possível. Como parte desse gerenciamento dessa carteira, dessa sua carteira, sem dúvida, você tem que faturar tempo e faturar custos de gestão de cada um desses seus itens aí. Nesse sentido, a arbitragem é uma ferramenta muito importante, porque ela mexe diretamente com essas duas variáveis, né? E além de mexer com essas duas variáveis, ela importa e a forma que você usa a arbitragem impacta no resultado, no valor do seu ativo final. Boas escolhas conduzem a melhores resultados, más escolhas, tanto em forma de tempo quanto no mérito, vão resultar em resultados do ponto de vista final do seu portfólio. Então, casos muito concretos disso. Acho que um dos que nós comentamos antes aqui, como estava preparando esse debate, quando eu trabalhei numa empresa, há um tempo atrás, nós tivemos um problema muito grande com uma classe específica de contencioso de distribuição e que havia... era claramente alguma coisa que o judiciário não estava equipado
para responder da forma que era necessário, seja pela interpretação, seja a forma, o tempo de aplicação de chegar a uma decisão final. Nós fizemos uma decisão de passar tudo para arbitragem, assim, na primeira oportunidade, e a diferença de resultado foi gritante. Agora, o inverso também vale a pena. Vale a pena não, o contrário também é verdade. Quando a arbitragem é ruim, e há casos que ela é pior que o judiciário, ela também ela pode ser uma má escolha. Obrigada, doutor Martim. Leonard, tem algum comentário? Boa tarde, todo mundo. Obrigado por esse convite maravilhoso de começar essa iniciativa legal. Obrigado, Joãozinho, pelo convite também. E o que eu teria para falar é só concordo totalmente com o que o Martim acabou de mencionar. A gente tinha conversado um pouco antes até a esse respeito. O potencial da ferramenta da arbitragem é um negócio que ainda está para ser muito descoberto, né? Os detalhes desse potencial estão para ser muito descobertos ainda. Trabalhando em escritórios durante toda a vida e mais recentemente em empresa, eu tenho percebido a maneira como as empresas conseguem mensurar o risco, né, que está sendo corrido, e como muitas vezes a cláusula arbitral, para empresas que são mais maduras e mais vividas nesse ambiente de arbitragem, como a cláusula arbitral pode representar uma diferença na balança na hora de mensurar qual é o risco envolvido naquele contrato. O simples fato de você judicializar tradicionalmente ou levar um caso para arbitragem de um conflito futuro, incerto, não sabido e eventual, já pode levar um contrato determinado para um padrão, um patamar de risco mais baixo, nem por conta da previsibilidade ou imprevisibilidade, que eu não sei se isso é bem o mote da arbitragem, mas mais por conta da celeridade e da certeza sobre a solução de um determinado litígio. Então, a maneira como eu vejo, pelo menos de introduzir a resposta para essa pergunta, que ela é gigantesca, né, mas pelo menos para começar a falar sobre ela, é que para conflitos empresariais entre empresas que são maduras nesse mundo, a própria barrinha entre o verde, tá tudo certo, e vermelho, tá tudo errado, ela pode stick up and down, assim, pode mudar muito, com a existência de uma cláusula de arbitragem bem fechadinha e com as empresas, ambas as empresas, certas do que vai representar a solução do litígio futuro. Eu vejo, de forma geral, é isso. Muito obrigada. Doutor Ricardo, com comentário? Primeiro, muito obrigado pelo gentil convite. Vocês sabem o carinho que eu tenho tanto pela Câmara quanto por muitos amigos aqui, pessoas que a gente respeita muito. Então é um prazer estar participando de uma iniciativa tão legal. Acho que para acrescentar um pouco no que o Léo e o Martim estavam dizendo, eu vejo um pouco esse tema da cláusula de arbitragem com relação ao tema de incentivos, com relação ao fator de incentivos. Qual que é o incentivo que você dá para as partes no momento que você coloca uma cláusula arbitral, na verdade uma cláusula de eleição de algum método de resolução de disputas de uma forma geral? Você está incentivando ou desincentivando a solução, né? E tem vários estudos muito legais para quem gosta de, sei lá, análise econômica do processo, ou até uma análise psicológica do processo. Qual o efeito de você colocar uma cláusula arbitral em determinados contratos de determinada indústria? O Martim, o Léo, eles também trabalharam já em várias indústrias, em vários setores, né? E acho que o principal tema na cabeça do gestor, seja um gestor de contencioso, um gestor jurídico, naquela indústria específica ou naquele mercado específico, o que significa colocar aquela cláusula de arbitragem? Eu vou estar fomentando, eu estou fomentando ou desincentivando uma determinada prática. E para mencionar um exemplo, acho que todos nós sabemos que no Brasil, pelo menos, e acho que a prática lá fora ela varia, ter uma cláusula arbitral, muitas vezes ela serve como um desincentivo para você começar um caso. Porque você sabe
que pelo menos de início, não que ela seja mais cara por completo, mas naquele primeiro início tem um desembolso maior do que no judiciário. Você sabe que, né, já tem vários estudos muito interessantes, a professora Selma Lemes fez um estudo muito legal sobre isso, que a arbitragem no longo prazo ela é mais barata, ela é mais eficiente, mas na cabeça do gestor, na cabeça do business person, né, ele olha e fala assim, putz, mas eu vou ter que desembolsar um dinheiro relevante logo de início para resolver esse conflito. Será que eu consigo pensar em alguma etapa anterior? Eu sei que a gente vai falar mais aqui de mediação e de outros métodos, mas eu vou começar esse papo provocando os gestores a pensar em incentivo. Qual que é o incentivo que você dá quando você coloca, o Léo falou bem, quando você coloca uma cláusula de foro mesmo. Aqui no Brasil tem um efeito um pouco menor, porque nós somos uma federação, não tão federação, mas nos Estados Unidos, dependendo em qual estado você coloca a cláusula de eleição de foro, isso tem um efeito muito grande no contrato de uma forma geral. Então, para falar pouco nessa primeira pergunta, porque eu vou linkar no resto, eu queria que a gente lembrasse sempre que nós, como os gestores jurídicos, e acho que os advogados externos, acho que a maioria deles pensa assim, já há um bom tempo, quem cuida de eleger, de draft, né, de elaborar cláusulas de eleição de foro, pensa muito, não agora, todo mundo fala disso, né, da midnight clause, colocar qualquer cláusula aí, mas qual é o impacto no fundo para você fomentar possivelmente um acordo? Eu, pessoalmente, eu era muito reticente de cláusulas escalonadas, por exemplo, essa era uma posição minha, muito pessoal. Mas tem vários estudos muito inteligentes que mostram que uma cláusula escalonada ela tem muito mais chances de resolver um conflito de forma mais eficiente do que uma cláusula de eleição de foro ou uma cláusula de arbitragem direta. Então, acho que tem até uns vieses que a gente tem como gestor que a gente acha, não, cláusula escalonada vai dar muito trabalho. Mas se você for olhar estudos empíricos, você vai ver que os incentivos que você dá para uma primeira reunião entre executivos, para uma tentativa de mediação primeiro antes de uma arbitragem, e se necessário, você partir para uma arbitragem, se quem for estudar esses aspectos econômicos da eleição dessa cláusula de foro, eu acho que vai se surpreender. Muito obrigada. Pode falar, por favor. Provocação para os meus dois colegas. Tá? Uma coisa que nós a gente gere um portfólio de casos, né? Você falou, olha, qual é uma sentença favorável a você? A minha provocação é que não. A gente tem que resolver um problema. Uma sentença favorável ao seu lado é apenas uma forma de resolver esse problema e normalmente não é a melhor. Eu brincava muito com a minha equipe, aqui o nosso negócio não é ganhar, não é estar certo. O nosso negócio é resolver problema. Tá? É só uma provocação no sentido de onde é que você insere a arbitragem e cláusulas escalonadas e as outras coisas que a gente vai falar aqui nessa nossa tarefa de gestor jurídico. Então, nesse sentido, eu vou aproveitar, então, e vou perguntar, a mediação, ela pode ser uma boa ferramenta para gerenciamento de crises de compliance? Quem quer começar? Leonardo? Posso começar. Acho que essa resposta ela começa pequena e a gente vai evoluindo ela, porque a resposta é muito simples. Essa é a melhor ferramenta para a gestão de crise de compliance. Não no sentido institucionalizado da mediação, como se pode imaginar uma primeira olhada, assim, mas o Ricardo estava falando sobre isso também. Cláusulas escalonadas de resolução de conflito que prevejam sessões prévias, que não necessariamente, aí a gente vai falar mediação no sentido muito lato, assim, né, mas que prevejam sentar na mesas redondas de conversa, com pautas determinadas e tudo mais, começam com as conversas internas da empresa e aí vão para as resoluções de litígios futuros, mas essas fases pré-litigiosas, por dizer assim, elas têm se mostrado, isso é empírico, na minha visão como advogado, mas é empírico também, elas têm se mostrado incrivelmente bem-sucedidas, e isso tem muito a ver com gestão de risco compartilhada também entre as partes, porque a depender da indústria, a gente está até conversando sobre isso, né, Joãozinho, antes, sobre o setor de construção civil, por exemplo, que é um setor mais maduro na arbitragem, e aí tirando esses setores um pouco menos vividos na arbitragem, quando
entre times de operação, times do business mesmo e o time jurídico. As partes querem partir para cima para conseguir a tal da sentença favorável e depois elas vão dar um passo para trás para pensar, puta, mas aqui, contando o custo de advogado, contando o custo disso, daquilo, contando o custo de homem-hora que a gente vai ter com mexer o time e tudo mais, é muito mais importante a gente conseguir resolver o problema, e aí a gente percebe que a gente vai conseguir resolver o problema nem é tendo uma sentença favorável ou desfavorável, mas não tendo sentença e ponto, né? A gente consegue resolver o problema muito antes, às vezes abrindo mão de muita coisa, e essas sessões, psicologicamente falando mesmo, né? As sessões abertas de conversa, que é uma mediação franca, assim, onde as partes podem abrir mão de coisas mútuas, elas são incrivelmente valorosas tanto em questão de tempo, porque é um problema menos para lidar, e, né, quanto na questão das partes não terem um embate tão grande, porque se a gente leva essas questões para arbitragem ou mesmo judicializa, o litígio já está instaurado, é difícil que a relação contratual fique incólume dali em diante, quanto principalmente nesse ponto, é super numérica essa resposta, mas quanto principalmente em termos financeiros. A ideia de dar passos a mais antes de tomar uma decisão drástica que seria um litígio, ela é extremamente benéfica. Mesmo que isso não dê em nada, ou que nada resulte em nenhuma coisa positiva, no mínimo, as empresas envolvidas com os jurídicos e tudo mais vão ficando mais escolados em como daqui para frente chegar a conclusões positivas. Então, mesmo que nada dê certo naquele caso, eu acho que a gente tem muito a aprender sentando para conversar. Isso falando de mediação num sentido extremamente genérico, né? Não falando de uma câmara de mediação institucionalizada ou um procedimento pré-arbitral que aí seria ainda mais válido, tá? Mas aí falando de uma coisa mais informal, assim, ainda que isso não esteja numa cláusula de escalonamento de resolução de conflito, a atitude propositiva, e aí digo como gestor jurídico, a atitude propositiva dos jurídicos das empresas de ter esse tipo de atitude, esse tipo de abordagem dos possíveis conflitos, eu acho que é o que faz ganhar ou perder o dia, no fim das contas, de um conflito maior como esse. É uma dor de cabeça que se evita e um contrato que possivelmente ficaria quebrado dali em diante, que pode voltar a correr de um jeito muito mais tranquilo. Perfeito, obrigada. Aproveitando, eu acho que eu não disse, mas quem tiver dúvida, por favor, eu peço que deixem comentários aqui no Facebook, tá? E a gente vai tentar, na medida do possível, respondê-los. João, acho que quer fazer um comentário, João, à vontade. Eu não resisto, eu estava aqui para recebê-los e para acompanhar, mas tenho o privilégio de estar na conexão e poder falar um pouquinho. Eu tenho ouvido muito na discussão, principalmente agora na condição de gestor, de secretário-geral de uma Câmara de Arbitragem aqui da nossa Câmara, a menção a um design de resolução de disputas, isso por parte das empresas, que é uma espécie de novo approach, uma nova inter-relação dos advogados aí terceirizados e in-house em relação às situações de quando há problema, não é? É um pouco aquela lógica de, olha, para quem é martelo, todo problema é prego, e a vida não é certamente assim. Eu queria, nessa linha aí, colocar para vocês, talvez linkando as duas perguntas que a Aline já colocou muito bem, como é que fica esse leque, né? Como é que se dá a leitura entre surge uma situação e agora, qual é o caminho que eu tomo? Isso é algo que acontece lá só no momento de negociação do contrato? Isso é algo dinâmico na rotina de vocês? Como é que vocês gerenciam esse risco, não é, que vai e volta e é dinâmico na experiência empresarial? Eu posso falar. Eu vou dizer o seguinte, João e Lilian, eu não vou entrar numa discussão super acadêmica de que se a gente deveria exigir métodos autocompositivos de resolução de conflitos antes de pensar num heterocompositivo, não vou entrar nessa discussão. Acho que, como eu já coloquei na parte mais econômica, numa análise econômica do contrato, eu repito que costuma ser mais efetivo, mas na prática, João, costuma ser de mercado para mercado. Então, eu vou citar um mercado em que inclusive, que eu já trabalhei, que é o mercado de e-commerce. O mercado de e-commerce tem um exemplo muito claro disso que você está dizendo, que é o eBay, na década de 90, percebeu que se todos os conflitos originados no e-commerce deles, né, que já eram milhões naquela época, fossem para o judiciário ou mesmo fossem para uma arbitragem, o mercado do comércio eletrônico quebraria, perderia completamente a confiança. E daí eles desenvolveram ali alguns desenhos, né, de sistema de disputas, né, de DSD, como você bem colocou, que fomentasse o acordo, e até ali usava a tecnologia para fomentar o acordo entre as partes.
E estou citando esse exemplo porque é esse tipo de análise que se costuma fazer. Daí vou entrar na provocação do Martim. Achei perfeita a provocação dele, de que na grande maioria dos casos nós somos provocados a não ganhar uma sentença, né? Só colocar sentença aqui no quadro, aqui em casa. Ganhei aquele caso. Cara, lógico que isso é legal, acho que pro seu ego, sei lá, mas para o business ali, pro seu CEO ali, isso tem muito menos efeito. A não ser que, daí eu vou colocar uma exceção, a não ser que pelo mercado em que você está inserido, o precedente é muito importante. Então, a não ser que você, porque numa análise econômica você vai estar perdendo dinheiro, mas, por exemplo, você pode escolher, eu falo assim, olha, eu não quero uma mediação aqui, porque eu quero um precedente. E às vezes não quero, eu quero um precedente público, muitas vezes. Então, não vou nem para arbitragem, porque eu quero que o judiciário valide o que eu estou fazendo e valide essa prática da empresa. Tem muitas empresas que a gente sabe que adotam esse approach. Então, eu acho que é uma análise, primeiro, do mercado, ou seja, quais são os efeitos daquela cláusula de eleição de fora para o seu mercado e também para o business da sua empresa, especificamente. Uma das coisas que eu acho mais legal, e acho que esse webinar que vocês colocaram aqui é uma boa demonstração disso. O Martim talvez tenha até mais informações que eu, mas eu, às vezes, quando eu era advogado externo, eu percebia que tinha alguns advogados de contencioso de empresa que estavam muito distantes do negócio e das consequências das decisões que eles tomavam para o negócio. Eu acho que já há um bom tempo, e o Martim e o Léo têm bons exemplos, e, cara, o advogado de contencioso, né, contencioso no sentido amplo, tá? De resolução de disputas de uma empresa, primeiro, ele conhece o negócio, ele tem que conhecer o negócio melhor que ninguém, porque ele vai ter que defendê-lo ou propor alterações para o negócio e falar o seguinte, olha, nós estamos tomando porrada nesse aspecto, vamos arrumar? Vai ter que tomar decisões estratégicas que podem afetar a imagem da empresa na mídia, muitas vezes, e a gente sabe que, e aqui todo mundo já trabalhou em alguma arbitragem, sabe que às vezes, por mais confidencial que a arbitragem seja, às vezes ela se torna pública por uma série de fatores, ou porque alguém tenta executar e não coloca sigilo, ou porque people talk. Então, assim, são todas decisões estratégicas e a escolha da mediação, indo para o ponto da Lilian, tem a ver com isso. Então, são decisões que acho que se no passado existiam CEOs ou CFOs ou COOs que não queriam participar desse tipo de discussão, na minha experiência, hoje eles querem participar de perto. Muito assunto aí. Eu vou colocar alguns pontos e respondendo algumas coisas. Eu acho que o design de solução de controle é um assunto muito, muito bom. É um assunto super rico e que é praticamente ignorado. Pouquíssima gente, é um bando de aficionados que gostam de ter esse tipo de discussão, mas não chega ao resto da comunidade, quando deveria. Você tem... Talvez aqui no Brasil, porque ir para o judiciário o custo é muito baixo, né? Então, quando você tem lá nos Estados Unidos, você tem algumas entidades, você tem tanks dedicados a reduzir custo em solução de controvérsia, e todos esses lados vão sempre para meios alternativos de resolução de controvérsia. O caso do eBay é sensacional, é uma coisa muito legal de se estudar. Eu acho que tem outros exemplos aqui no Brasil, o Mercado Livre, que o Ricardo não mencionou porque ele é modesto, porque está envolvido nisso aqui no desenho. Então, se ele é modesto, eu não sou no elogio. Quer dizer, também fizeram coisas muito interessantes, acho que apontam caminhos importantes para isso aí. Agora, a gente vai... É uma conjunção de fatores. O custo é baixo. 2, a gente faz muita coisa no automático. E 3, a formação jurídica no Brasil ainda em 2020, bem que faz muito mais tempo que eu estou formado há muito tempo, mas ainda é uma coisa essencialmente do século XIX, né, cara? A dimensão efetividade não entra na nossa discussão jurídica, né? A gente... Então, por isso, esses assuntos ainda não se colocam como deveria. Existem grandes exceções disso. Você tem o professor Kazu, tem grandes pensadores falando nisso, mas ainda tem muito espaço, tem muito espaço para crescer. E falo Kazu cometendo a injustiça de não falar as dezenas de outros que tem. Mas se a gente olhar
num país que tem 1 milhão de advogados inscritos nas ordens, e quantos desses se dedicam? É muito pouco ainda, né? Então, sim, é uma coisa que deve ser muito mais feita. Isso mexe com os incentivos e os incentivos internos, porque chega uma hora, se você quer resolver mesmo, tenha todo mundo junto pensando nisso. Se você vira a chave mental em que as pessoas falam, bom, agora isso aqui não é mais problema meu, principalmente em empresa grande. Olha, isso é do cara do contencioso. Do cara do contencioso falou, meu negócio aqui é ganhar processo. E passa para o advogado externo, ou faz internamente. Pessoal, agora depende do juiz. São incentivos perversos para você não resolver de verdade. Ao passo que você faz cláusula escalonada ou designs mais inteligentes para gerenciar isso, você pode chegar nisso aí. Mas varia muito de mercado. Quando você tem coisas muito pulverizadas, como no caso do eBay e do Mercado Livre, dá para fazer. Se você está falando, pô, é construção de plataforma de petróleo, pô, é um contrato só de centenas de milhões, a coisa é diferente. Aliás, não vai ter tanta disputa, talvez existem outros incentivos para não ter, tem alguns equilíbrios, como eu já tive. Talvez acho que uma das maiores arbitragens que eu já tive envolvida era um caso de equilíbrio atômico, aqueles que os dois lados, nenhum dos dois conseguiam viver sem o outro. É igual a União Soviética e Estados Unidos. Se você está em guerra, os dois morrem. Então, tudo bem, começa uma arbitragem, mas todo mundo meio que já sabendo que é momento ia ter uma composição. Então, a gente tem que olhar também em que indústria e a forma em que mercado você está. Né? Última palavra com relação à crise de compliance. Acho que, sem dúvida, a mediação é sempre melhor. Eu tenho casos, principalmente quando isso envolve uma quebra de um prestador de serviço internamente, quando é uma crise interna, aí é investigação só, e aí, enfim, você chega, faz ainda é um momento você aí ainda não virou uma disputa, né? Vai virar um pouco depois. Aí pode ou não, dependendo de quantos terceiros estiverem envolvidos, pode ou não virar um caso em que, sem dúvida, a mediação, se resolver com acordo e usando no sentido do Léo, no sentido mais amplo possível, sim, é o melhor para resolver entre as partes. Eu queria falar uma coisinha complementando, talvez, o que o Martim falou agora, que estava falando sobre conhecer a indústria onde a gente está trabalhando ou na qual, né, esse contrato está sendo implementado. Não só, talvez, a indústria, mas o João estava comentando sobre design de resolução de conflitos, né, de resolução de disputas, e que se a gente der um passo para trás, um passo para cima, assim, para observar mais de longe, é como a gente desenha a gestão do portfólio, que o Martim estava comentando, que ele varia, às vezes, drasticamente. Em casos de empresas, varia drasticamente entre gerir um volume de processos de massa muito grande e algumas disputas empresariais menores, como acontece com a maioria das empresas. Aí não falando especificamente da arbitragem, falando da mediação, mas a maneira como a mediação tem um papel a ser respeitado aí em cada tipo de demanda, é tentar para olhar toda a carteira, todo o passivo, o risco possível da empresa, e conseguir desenhar processos específicos para mediação em cada tipo de demanda, né? E falando aí com mais propriedade sobre o volume maior de casos de massa até do que os casos empresariais. Mas setores internos da empresa que estejam, e é uma questão de compliance muito forte também, setores internos da empresa que estejam bem educados sobre como responder essas questões de massa, quem atende ao consumidor, né, vive muito isso. E aí eu imagino que o Mercado Livre, né, e até o Facebook também tenham sido importantes aí na carreira do Ricardo sobre isso, a Uber tem bastante disso também. A maneira como a gente estabelece processos quase que automatizados de resposta para certas demandas, que muitas vezes fazem com que, caso a caso haja a gente abra a mão de determinado valor, ou a gente solucione amigavelmente, dando razão ao consumidor e tudo mais, faz com que no agregado essa estratégia seja muito mais benéfica, principalmente em custo de homem-hora dentro da empresa, basicamente, né?
Mas essa mediaçãozinha, que eu estou chamando de mediação de novo, com perdão de não usar nenhum termo técnico, mas essa mediaçãozinha aí, ou essa preferência por maneiras não conflitivas de resolver os litígios, ela é muito simples caso a caso, mas ela é muito complexa de se desenhar de cima para baixo. Então, é muito legal olhar a porcentagem de casos que precisam ser resolvidos, a porcentagem de casos nas quais vale a pena, de repente, brigar para criar um precedente. Se a gente está falando de JEC, que é uma questão minúscula, mas aí a gente vai ter milhares de casos, como que a gente vai investir em alguns estados para que esses estados tenham precedentes favoráveis, ou lutar onde a jurisprudência está desfavorável, ou onde não vale a pena fazer nada disso, e aí tratar tudo com mais tranquilidade e resolver tudo através da mediação, ou negociação, ou de qualquer maneira não entrando em conflitos. Isso tudo é muito diferente do que o Martin estava falando agora, que são resolver casos pontuais onde duas empresas têm uma parceria e essas duas empresas é que fazem parte da análise especializada e tal. Eu acho particularmente muito interessante a gente poder desenhar uma gangorra, assim, ou uma linha crescente entre os riscos que eles são entre frequência e severabilidade, né? Os riscos muito frequentes e de pouco impacto e os riscos de muito impacto que acontecem uma vez a cada ano, mais ou menos. E para cada um desses pontos na linha crescente, a gente tem técnicas, vamos dizer assim, de mediação diferentes, mas que podem atingir no agregado uma eficácia positiva para o financeiro da empresa. Perfeito, muito obrigada. Aproveitando, eu vou colocar duas perguntas aqui da nossa audiência. Então, o Ricardo Pisa de Giovanni, ele pergunta se a adoção de cláusula MED-ARB é uma prática. Já é uma prática na rotina de vocês. E a Camila Olivetti Regina, falando sobre mediação, ela pergunta como tem sido a busca dos mediadores. Qual é a experiência, qual é o perfil do profissional procurado para ser mediador? Posso começar? Não, vai lá, Martins, vai lá. Não, eu começo. Pode ir, Ricardo, vai lá. Eu pego a primeira, você pega a segunda. Não, eu vou ser bem sincero, eu nunca trabalhei com uma MED-ARB, já estudei e tive receio das vezes em que a cogitei, principalmente lidando com empresas americanas. Imaginando que você está falando de MED-ARB, porque tem dois possíveis conceitos aí, né? Numa cláusula escalonada, não acho que é disso que ela está falando. Ela está falando numa solução de um mediador que possivelmente pode se tornar árbitro na frente, né? Se não resolvido. Eu que gosto muito dos temas de conflito de interesses, eu tenho muito medo dessas cláusulas, somente pelo menos no cenário brasileiro. Acho que de certa forma as partes fazem waivers claros dizendo: não, eu concordo que essa pessoa que vai atuar como mediador primeiro e vai utilizar as técnicas de mediação, e daí aqui eu estou falando de mediação mesmo, acho que o Léo e o Léo tiveram que tomar esse cuidado de quando a gente está falando de uma mediação para os fins de lei de mediação e uma mediação empresarial, como muitas câmaras administram, e quando a gente está tratando de outros institutos assemelhados, aqui eu estou falando de mediação mesmo. As experiências que eu tenho com mediação é que dificilmente eu gostaria que aquele mediador, se o conflito não tivesse chegado, eu gostaria que ele fosse o árbitro. É uma questão, acho que pelas experiências que eu tive, sei de doutrinadores que têm posições parecidas, mas também sei de vários artigos que defendem o contrário, que dizem que não, que pessoas que atuam como quem já atuou como mediador do passado, para aquele conflito, certamente será uma pessoa indicada para árbitro no futuro. Mas eu, pessoalmente, não gosto dessa ideia e desaconselho, de novo, opinião pessoal. Obrigada, Martim. Eu concordo. Com o Ricardo. Eu acho a função de mediador, no sentido mais estrito, essencialmente diferente da questão de árbitro. Isso tanto do ponto de vista da sua missão mesmo, como de ponto de vista prático. Porque se eu, como gestor desse risco, eu como advogado da parte, ou eu como advogado in-house, sei que aquele cara
vai ser quem vai me julgar depois, eu talvez tenha a minha dinâmica de interação com ele vai ser bem diferente. E o tipo de informação que talvez eu esteja disposto a abrir para ele é bem diferente do que eu faria se eu soubesse que a função dele se esgota como mediador. Pô, esse cara vai me julgar lá, pô, então talvez tenha coisas que eu não queira, coisas internas que eu não queira dizer, porque pode ser usado contra mim lá. E aí a mediação também não funciona direito, né? Porque você começa a ficar com um monte de carta, segurando carta na manga, e só vira uma coisa preparatória. Então, eu não gosto, particularmente. Conheço e respeito as opiniões em contrário, mas eu não gosto. Aí, ao outro sentido de mediar, eu nunca gostei dessas cláusulas escalonadas. Estou revendo minha posição, mas eu não gostava, porque eu, como já sou uma pessoa de contenção, sempre vi isso, vi muitos jeitos das pessoas usarem cláusulas escalonadas para tentar melar o começo da arbitragem. Ah, você não agiu de boa fé, então tem que voltar tudo. E isso aí você ganha um ano até começar a arbitragem. Ah, não teve best efforts, não agiu. Pô, parte que não quer entrar em arbitragem não ser muito crítica. Então, eu nunca gostei delas. Mas eu acho que hoje, forçar esse momento, você ainda mantém um momento interno de fazer de não virar a chave para o modo de litígio. Então, vejo com isso. Com relação a mediador, bom, também mediador de sentido técnico, eu não participei de tantas assim, mas vou dizer uma coisa muito... Acho que tem que ser alguém que entenda de negócio, tá? Mais do que ser uma pessoa, sênior, o suficiente para ter vivido ter um pouco de experiência pessoal do que aquilo é, então o cara entende mais ou menos quais são as dinâmicas que estão envolvidas e quais são com senioridade para entender quais são os endgames dos objetivos finais dos dois lados, que se coloca em imparcialidade, claro, mas então eu diria alguém com experiência de negócio, se tiver experiência jurídica, estou falando de disputa empresarial de um pouco mais de porte, né? Com alguma experiência de negócio e com alguma formação, se tiver formação jurídica, tanto melhor, mas eu não acho, eu vejo mais no negócio do que na parte jurídica. Eu vejo ao contrário na arbitragem. Eu acho que na arbitragem a formação jurídica ela é muito mais importante do que dentro no contexto de mediação. Enfim, são comentários da minha, mas com a Obrigada. experiência. Alguém tem mais algum comentário? Eu ia só compartilhar aqui, Lilian, nossa vivência também enquanto Câmara de Mediação e Arbitragem, né, uma das maiores câmaras do país. Nós recebemos casos de arbitragem e nós recebemos casos de mediação. Poucos são os casos propriamente de cláusulas escalonadas. Elas existem, não é? É algo que acontece, mas numericamente nossa experiência são muito mais cláusulas de arbitragem, depois cláusulas de mediação e por último cláusulas propriamente multinível. A gente pode pensar nos porquês, mas esse é o dado de nossa experiência aqui no dia a dia. Perfeito. Então, eu vou passar agora para uma pergunta sobre, a gente falou de risco com terceiros, agora pensando em riscos internos das empresas. A falta de compliance pela administração e pelos controladores é um dos fatores que geram pedidos de reparação de danos à arbitragem? Nesse caso, quais são os danos mais comuns? Bom, deixa eu escrevi um artigo sobre isso. Vamos lá, tem dois tipos de... A falta de compliance, a gente poderia dizer que ela implica... Quando você causa dano a terceiro, é óbvio, né, que isso aí o terceiro vai voltar contra... O terceiro se volta contra você. Mas dentro da própria empresa, né, vamos dizer assim, a falta de compliance é uma quebra dos deveres fiduciários do administrador para reduzir uma questão que é complexa e longa? Eu acho que sim, pode ser. Então, isso gera direitos de indenização da sociedade, né,
contra, se a gente for pela lei da sociedade, contra os administradores. Eventualmente pode ter terceiros contra administradores. E você tem uma questão adicional, que é o controlador, e nós estamos, quando falamos do cenário brasileiro, você tem casos, o mais comum aqui não é a corporation americana, né, de difusa, mas sim onde a gente tem controladores que são os donos do negócio e que, portanto, estão muito mais atuantes na governança da empresa, também na supervisão e na governança e na administração da empresa, se isso é também uma quebra do dever fiduciário do controlador. Eu acho que sim, sempre que ele tiver um exercício mais direto da administração, eu acho que isso pode acontecer, sem dúvida. Você pode ser de indenização aos acionistas minoritários, mas agora eles vão cobrar de quem, né? Você tem isso nos Estados Unidos, está resolvido. Tem um caso, o caso é público, o caso da Petrobras, que teve uma class action lá que eles fizeram eles fizeram um acordo recentemente. Eu sei que no Brasil existem algumas outras. Eu sei que existem alguns casos, isso não é um assunto nativo da arbitragem, vamos dizer assim. Então, você pode resolver isso no judiciário, mas, em geral, no Brasil principalmente, mas em outros lugares, a arbitragem vai ser o foro principal, o primeiro lugar onde essas questões vão ser decididas, pela sofisticação e pela natureza empresarial. Então, é o foro natural, vamos dizer assim, de ter essa quebra dos deveres fiduciários de administração e de controlador, envolvendo compliance, envolvendo ilegalidades praticadas pela empresa e ações ou omissões de administração e de controladores, vai ser a causa de pedir, como causa de pedir, ela pode ir para o judiciário, mas ela vai, e como tem ido já, de novo, people talk, né? Não é público, mas people talk, então isso você sempre ouve esses rumores, sempre tem uma cautelar em preparação que acaba virando pública, né? E você acaba sabendo, e acho que onde os grandes precedentes, as primeiras decisões tomadas vai ser na arbitragem. Eu acho que faz todo sentido, porque eu acho que a arbitragem é o lugar mais equipado para decidir esse tipo de coisa numa realidade brasileira. Não necessariamente em todos os países, mas no Brasil, acho que hoje ainda a arbitragem é superior, apresenta uma terra. Eu acho que poderia ir tranquilamente para qualquer um dos dois, mas aqui no Brasil eu acho que a arbitragem vai dar a primeira resposta. E você tem questões complicadas aí. A lei das SA esgota o regime de responsabilidade dos controladores, ou ainda está dentro do regime genérico de responsabilidade civil que você tem? Tem muitas questões. De quem é a legitimidade ativa? Tem várias questões complexas aí para serem resolvidas, né? Então, sim, é uma questão atual, é uma questão complexa, uma discussão do ponto de vista do direito material, é uma discussão sofisticada, que você tem vários desdobramentos, já está acontecendo na arbitragem, e sim, eu acho que essa resposta vai vir pela via da arbitragem. Muito obrigada. Ricardo, tem algum comentário? Vocês me ouvem bem, né? Eu acho que não, mas eu vou pegar um gancho do Martim no final. Eu concordo com ele que talvez no Brasil, fora também tem sido o melhor foro, mas aí a gente leva aquela discussão, né? Esse é um tema tão caro para as empresas, aonde que elas vão ganhar segurança jurídica se elas não tiverem conhecimento de qual tem sido o outcome dessas arbitragens, né? Então, é um tema, como ele bem colocou, bastante sofisticado em termos de direito material. E daí a gente sempre volta para aquele tema de se as pessoas não vão conhecer os precedentes, como que a gente vai atingir segurança jurídica para esse tema especificamente, se ele for um tema limitado ao foro da arbitragem. Mas essa é uma discussão mais ampla de se a sentença arbitral faz jurisprudência, se deveria. Eu só me preocupo como gestor
sobre, por exemplo, faz de conta que o Martim teve um caso parecido. Como é que eu vou... E essa é uma parte importante do compliance, né? Você buscar elementos de empresas, de casos, de precedentes, de jurisprudência, para nortearem a conduta, o seu advice para o gestor, para o controlador. Me preocupa um pouquinho de como se não vai ficar uma coisa muito em aberto. Algumas dessas decisões vão virar fato relevante, né? De um jeito ou de outro, ainda que não no detalhe, pelo menos algumas situações vão vir, né? Mas sem dúvida esse é um ponto. Mas, de novo, people talk. Comunidade arbitral não é tão grande assim. Você ouve alguns rumores por aí. Já faço isso, não estou envolvido em nenhum desses casos, então não estou falando nada de... É só que... Eu queria só fazer um comentário aqui. Surgiu um questionamento interessante do público, do Douglas Prado, lembrando que a lei de mediação, né, a Lei 13.140 de 2015, veda a atuação do mediador como árbitro e também como testemunha num caso posterior. E o comentário que foi feito, acho que pelo Ricardo, mas a gente está discutindo também os casos internacionais não necessariamente regidos pela lei brasileira. Isso é bastante discutido na mediação e na resolução de disputa internacional. E a gente ainda pode colocar a possibilidade das partes para um negócio jurídico, não é, disporem sobre a atuação deste profissional como árbitro. Me parece que isso está no âmbito da autonomia privada também. Então, essa norma aí, ela é a regra geral, mas as partes, me parece, que coloco também para vocês, poderia ser disposta em sentido contrário, mas uma boa participação aí da plateia. Ô, João, deixa eu te contar uma história. Acho que, cara, é perfeito o seu ponto. Quando eu estava escrevendo sobre conflito de interesse, sobre dever de revelação, eu defendi e continuo defendendo que as partes poderiam, pelo menos, abdicar dos casos de suspeição na arbitragem, né? Não dos de impedimento. E eu me lembro que tem um professor que eu respeito muito, eu não vou mencionar o nome dele daqui porque não precisa, mas eu lembro que antes de eu publicar, ele me ligou e falou assim: pelo amor de Deus, não defenda isso, não escreve, não publica isso. E eu fiquei, e é um cara muito respeitado, é um cara que eu respeito muito. E a discussão era exatamente essa que você colocou. E eu acabei indo em frente e publiquei do jeito que esteve, e também daí teve pessoas a favor, o pessoal contra. Então, acho que o seu comentário é bem pertinente, porque os limites da autonomia da vontade das partes, mesmo com o jurídico processual, acho que você falou muito bem, ele é uma questão muito dura. Mas eu concordo com a sua análise que, a rigor, na minha visão, essa é uma previsão aí da lei de mediação que poderia ser, não derrogada, né, mas poderia ser acordada de forma diferente pelas partes. O racional desse dispositivo, eu já chamei isso de confidencialidade interna, não é? É o mesmo motivo pelo qual o juiz não pode ter acesso ao conteúdo da mediação, porque o objetivo é criar um espaço de discussão seguro e franco. Quer dizer, você precisa saber que o que você disser ali não será utilizado como meio de prova em seu desfavor e que o julgador, em princípio, não vai ter um viés cognitivo, né? Não vai estar, aspas, enviesado a partir do que ele ouviu, não num contexto de apresentação contenciosa do caso, mas num contexto de tentativa de solução consensual. E solução consensual, a gente passa por contemplar a possibilidade do outro estar certo, de eu não ter tanta razão assim. Posturas conflitantes não é com a postura que normalmente as partes adotam no contencioso, precisam adotar, não é? Porque tem ônus, tem sujeições, tem deveres ali próprios da fase contenciosa. Mas eu quis inserir isso aqui nas perguntas só porque foi um bom comentário da plateia aqui, complementando. João, sobre isso, e aí, não sei se a gente passa a falar sobre aquilo que a gente gosta pra caramba, que é processo mesmo, ou se a gente continua no tema específico, mas é interessante a gente enxergar tudo isso que está todo mundo falando agora, sobre o que está todo mundo falando agora, de um ponto de vista desvinculado da questão processual mesmo, seja na arbitragem, seja judicializado. A gente está falando, e essa ideia de confidencialidade interna é bem interessante, essa ideia do juiz e do mediador também. Enquanto a gente está nessa fase amigável, vamos dizer assim, ou não necessariamente litigiosa, a gente precisa, quando eu digo a gente, seriam todos os gestores aí juntos, né? A gente precisa entender que a gente não está limitado a categorias como objeto do processo, causa de pedir e pedido,
porque não é isso que está pautando a discussão enquanto a gente está ali. O Martin começou falando tempos atrás sobre, eu não sei se esse cara que está aqui me ouvindo vai ter poder adjudicatório lá na frente, então eu não tenho liberdade para falar tudo que eu gostaria. Na minha opinião, isso, que eu concordo bastante com isso, isso passa pela desvinculação que a gente tem tradicionalmente, de que a partir do momento em que tem uma crise no direito material, uma crise no contrato, a gente passa necessariamente a se degladiar para resolver isso de alguma forma. Inclusive enxergando a mediação como uma fase prévia no tempo, mas que já está dentro da mesma caixinha do que vai ser a composição do litígio lá na frente. Então, as partes vêm com um sorriso no rosto, eles são mais amigáveis, até são. Só que já tem inconscientemente a ideia de que a gente está ali para resolver o meu problema e não o nosso problema. Se a gente desvincula um pouco isso, e aí passa pelo que o João falou, provavelmente eu nem estou tão certo assim, provavelmente eu abro mão de alguma coisa para conseguir o resultado final e tal. A gente tem duas etapas muito desvinculadas, a mediação, ou não só a mediação, mas a fase pré-litigiosa, por dizer mesmo, ela não tem estrita ligação com o que a gente vai discutir no processo lá na frente. Ela pode antecipar essa discussão, mas não necessariamente. Então, se o pessoal vai para essa primeira sala de discussão, já imaginando que eu tenho tais e tais pedidos e tais são as minhas causas de pedir, basicamente falando, a gente volta a ter essa junção desnecessária, essa diferença entre o que vai ser resolvido amigavelmente e o que vai ser adjudicado no futuro. Na minha opinião, essas coisas são explicitamente desconectadas. Aí passa pelo que o João falou também. Processualista não resiste, não é, Léo? Mas só um comentário, assim, me parece que é preciso, inclusive, separar aquilo que é feito com o escopo probatório, que é a documentação negocial normal, e o que é um legítimo esforço de negociação, nem no ambiente da mediação, como são as comunicações without prejudice, né? Você faz uma proposta, você coloca algo, mas sem prejuízo de qualquer outra alegação ou qualquer direito que eu tenha envolvido. Mas eu acho que a gente ainda está distante desse tipo de discussão, assim, na cultura e no modelo brasileiro. Mas vamos voltar um pouquinho mais para o eixo central do tópico. Lilian, desculpa. Mas aproveitando o gancho da mediação, eu vou fazer uma pergunta, então, que a Larissa Rolo mandou. Ela gostaria de saber se vocês, como gestores de departamentos, utilizam a mediação para solucionar conflitos internos entre empresas do mesmo grupo econômico ou ainda fornecedores internos. Já à vontade para quem quiser começar. Não mediação propriamente dita. Você vai fazer um montão de reunião e brigas e, eventualmente, o órgão adjudicador é o CEO, é o presidente da empresa que vai falar isso aqui acabou. Mas, nunca, na minha experiência, mas já vi em órgãos públicos, você tem mais equivalências, vamos dizer, estruturas maiores, embora eu tenha estado numa organização de 250 mil pessoas presente em 80 países, mas quando você tem setor público, existem essas câmaras que podem funcionar como facilitadores, mas em empresa, na minha experiência, não. Eu também não, acho que o mais perto que eu já vi chegar disso foi no âmbito de investigações de cunho trabalhista internos, eu já vi algo muito parecido com uma mediação. Foi o máximo que eu já vi. Eu nunca vi como o Martin falou, num conflito até empresarial, de caráter corporativo entre executivos, ou até entre empresas mesmo do mesmo grupo econômico, eu nunca vi. Mas acho que, fazendo uma comparação aí, eu já vi bons usos de se trazer, acho que até vem um pouco dos Estados Unidos, era uma empresa americana quando eu vi isso acontecer, que de se trazer um mediador para tratar de uma situação, de algum report que foi feito no âmbito de empregados mesmo. Eu ia falar o mesmo que o Ricardo. Na verdade, não é bem que eu vi acontecer, que eu não vi acontecer, mas eu, no passado, já ajudando a montar uma empresa do lado jurídico, participei da redação dos guidelines, das community guidelines em geral e tal da empresa. Era uma empresa que é estrangeira, mas estava estabelecendo capital no Brasil. E na hora de resolver disputas internas, e eram todas de cunho trabalhista mesmo, entre pessoas físicas, investigações internas, a exigência veio de fora e foi aí que eu aprendi como que isso podia acontecer mesmo. Porque a gente não tinha imaginado essa situação, mas a exigência veio de fora. Qualquer investigação, a partir do momento em que ela ficar insolucionável numa conversa amigável, a gente chama um mediador
e aí tem os critérios para chamar o mediador e tal. Então, eu aprendi na teoria a respeito desse exemplo que o Ricardo mencionou, e fora isso, eu estou de acordo com o Martim, por enquanto não tenho conhecimento desse tipo de solução. Eu lembrei de um que não é a mesma, por exemplo, que tem minorias diferentes. Então, eu já trabalhei em empresa que tinha isso. Então, você tem que ter alguns comitês que garantam a lisura de certas transações intercompany. Por exemplo, o preço, certos preços de transferência, para que você não permita que o controlador, que é o controlador geral, haja em detrimento de uma minoria, de sócios minoritários em uma empresa e não. Então, é para garantir que você, vamos dizer, que as transações são feitas de acordo com padrões de mercado. Não chega a ser uma mediação, mas pelo menos é um crivo para dizer, olha, não houve aqui uma lesão, você não causou prejuízo para os acionistas aqui, você tem um órgão independente para zelar, dizer que todas as transações são arm's length. Também não é mediação. Perfeito. Nossa, como o tempo passou rápido, né? A gente já está quase no horário. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, então, que acho que vai funcionar um pouco como dica de experiência para quem está assistindo. Pensando nas questões de compliance, qual a importância da redação da cláusula arbitral nos contratos, principalmente com os parceiros comerciais? Tem algum ponto que as partes devem ter mais atenção? Pela experiência de vocês, o que vocês indicam nesse sentido? Quer começar, Leonard? Posso começar, mas a minha resposta é curtinha, porque eu tenho menos problemas em relação à cláusula arbitral, estou falando de experiência pessoal, do que eu já li a respeito. Então, falar a respeito das coisas que eu leio por aí, ou de artigos que a gente encontra e tal, seria muito fácil, todo mundo pode procurar na internet. A minha experiência pessoal é que a redação com detalhes bastante básicos assim já tem me atendido com certa tranquilidade assim. Alguns anos atrás a questão das medidas de urgência era um problema muito maior do que é hoje, né? A discussão sobre exatamente os limites do que seria uma medida cautelar, uma medida que vai assegurar o cumprimento do contrato lá no fim ou evitar o perecimento de um determinado serviço, produto e tal. Isso mudou bastante com a prática da arbitragem e com a renovação da lei de arbitragem, que foi mais clara em relação a isso. Então, eu diria que eu, particularmente, não tenho tantos problemas quanto a isso. Talvez o pessoal tenha mais coisa a dizer do que eu. Especificamente com relação a eu acho que muito ajuda quem não atrapalha. Escreva uma cláusula arbitral exequível e não patológica, você já resolveu 95% dos seus problemas. Tá? E olha que, às vezes, você descobre que, às vezes, pedir isso já é pedir demais. Mas vamos lá. Escrevendo uma cláusula exequível, você já é quase todo o caminho andado. Talvez, por questões de confidencialidade que possam, se não queira, mesmo em arbitragem, em razão de eventuais medidas cautelares que você possa fazer, perda de privilege, se você tiver num contexto maior, num contexto internacional, um contexto que se aplica de uma forma ou de outra, coisas que você não quer ver no público, talvez você queira pensar numa cláusula escalonada, com uma discussão, não mediação, enfim, uma pré-mediação, algum momento de conversa antes, que acaba acontecendo de um jeito ou de outro, e, enfim, alguns ajustes reforçados de confidencialidade para o caso, por exemplo, de cautelares e coisas assim. Mas maiores, pelo menos na minha experiência, nunca vi maiores necessidades além disso. Talvez eu esteja sendo otimista, mas não vejo. Acho que para fins de melhores práticas, o que o Léo e o Martin falaram faz todo sentido. Eu acho que é isso. Eu acho que é uma coisa que é um conhecimento que foi sendo desenvolvido no Brasil e acho que o Léo falou bem, tem vários exemplos clássicos assim que você lê na doutrina e eu também já vivi alguns. Mas eu acho que para fins até de compliance, uma coisa que me tira um pouquinho o sono, e é o que o Martin tocou,
é na parte mais internacional e os riscos de a cláusula ou parte da cláusula ser considerada inválido ou inexequível em determinado país ou em determinada situação. Acho que ainda falta, acho que nós temos pessoas tem pessoas no Brasil que conhecem muito direito internacional privado e entendem bem as consequências de você possivelmente colocar uma sede em um determinado local e a lei aplicável à cláusula compromissória em um outro local e a lei aplicável à arbitragem, ao mérito da arbitragem em outra. Isso numa discussão internacional é o que me tira um pouco mais de sono e eu acho que as pessoas têm estudado isso aos poucos. Então, eu vou dar um exemplo pequeno, mas que já também tem vários exemplos mundialmente de problemas, que é a lei aplicável à cláusula compromissória. Muita gente parte do princípio que a lei aplicável à cláusula compromissória vai ser a lei aplicável ao contrato. E muitas vezes vai ser, e muitas vezes não vai ser. Então, vou falando uma experiência, um ponto prático, o que me tira o sono quando eu vou ver uma cláusula, essa parte me tira o sono. O caráter internacional, um pouco do que o Léo falou de, tudo bem, aonde uma possível medida de urgência pode ser tomada, aonde ela teria que ser executada. O Martin tocou num ponto para mim que é muito importante, que dependendo de onde você estabelecer a sede, qual a lei for aplicável, de que forma isso impacta o procedimento, quanto você está abrindo mão, waiving, né, do sigilo das comunicações internas quando você faz isso. Eu acho que esses são temas que são muito fruto do Brasil cada vez mais sendo não só um foro de investimento externo, mas também indo para fora. Então, nós temos muitos exemplos hoje de empresas brasileiras indo para fora, o que é muito legal, mas a gente precisa de advogados e gestores que se preocupem com esse quê internacional aí. E eu sei que a Câmara tem procedimentos, tem arbitragens internacionais e acho que também tem boas experiências e más experiências quando isso ocorre. Se você está sobre de compliance, perdão, só a jurisdição americana, e se você é uma empresa grande, a chance é muito alta de que você esteja, porque as leis americanas e a brasileira também, nesse sentido, são extraterritoriais. Você tem que ter muito cuidado com privilege. As pessoas acham que entendem, poucas entendem de verdade, não é a mesma coisa que sigilos, tem uma série de coisas, enfim, de particularidades, e a consequência disso é muito fácil você perder privilege, e a consequência disso é que você pode ser obrigado a mostrar coisas que você não queira necessariamente, que você não gostaria de mostrar. Então, você trabalha com empresas americanas, tenho certeza que no Uber deve ter muita preocupação com isso também. Eu conheço o pessoal de contencioso aqui do Uber lá nos Estados Unidos também. Assim, é um pessoal muito cioso dessas questões, né? Tanto para as questões cíveis quanto para questões penais, né? Você tem uma obrigação de mostrar documentos que você não necessariamente tem aqui no Brasil, uma preocupação menor, né? Então, quanto mais a gente se internacionaliza, tem que levar isso em consideração, e isso é importante na sua escolha de foro da arbitragem, de como você mantém as coisas em sigilo, ou evita uma judicialização precoce num país como o Brasil. Essa questão da internacionalização que o Ricardo mencionou acabou me trazendo, eu não tinha lembrado disso, mas é bastante comum. Na hora de a gente fazer o tópico a tópico do checklist de uma cláusula de arbitragem, que é como se fosse um tem que ter e tal, eu me lembrei, eu me lembrei da importância da sede na arbitragem, que é o nome do livro da Adriana Bragueta, a importância da sede na arbitragem. E interessante, enquanto ela está explicando sobre o que vai impactar, e aí tem tudo a ver com compliance, tem tudo a ver com, que legal, jabá aí para Adriana Bragueta. Enquanto a gente está pensando nos detalhes da cláusula, pensando em uma resolução internacional, né? Os detalhes do direito material que vai ser envolvido, o direito processual que vai ser envolvido, a sede da arbitragem como um todo e tudo mais, mas aquilo que o Martin mencionou agora, a percepção do risco da resolução da disputa passa por cada um desses itens, e a importância é justamente a imprescindibilidade da gente dar atenção para a sede da arbitragem, onde ela vai ser resolvida, é importantíssima, porque as consequências da sede da arbitragem, elas são muito menos diretas ou muito mais implícitas do que dizer que vai se aplicar a Convenção de Nova York, ponto final. Todo mundo vai lá, vai abrir o documento e vai saber o que vai acontecer. A sede da arbitragem implica muitos deveres acessórios, né, a respeito de privilege, a respeito de um monte de coisas
que são de cuidado dos advogados nesse ponto. É bastante doutrinário isso, né, que a gente vai lendo que é assim que tem que ser e tal, mas na prática isso realmente revela vários problemas, né, que podem surgir por falta de atenção na hora de redigir a cláusula e na hora de ler um contrato onde essa cláusula está bem estabelecida e não entender muito bem quais são os riscos de levar adiante uma disputa. Perfeito. Vou propor uma última pergunta para vocês, então. Hoje em dia muito se fala de código de ética e de conduta, os guidelines que são adotados pelas empresas, a importância que isso tem. Esses códigos de ética, os guidelines, eles são fontes de provas importantes em procedimentos arbitrais? Qual a experiência de vocês nesse sentido? Eu acho que eu posso começar a responder essa aqui. Tava meio quieto, esperando pegar o rebote da resposta do pessoal, mas essa eu posso responder. E não, talvez eu fuja um pouco dessa resposta, porque não é só para arbitragem a importância desses documentos internos, é para todo tipo de demonstração de boas práticas, né? Talvez o Martim vá ter um conteúdo excepcionalmente mais profundo para responder essa pergunta, mas a percepção que eu tenho dentro de empresa não é tanto enxergar isso na prática como os códigos de conduta, códigos de ética, códigos da comunidade, né, códigos de empregado e tudo mais. Não isso representando uma fonte de prova, mas isso servindo como a base de defesa interna mesmo nossa contra nós mesmos para uma futura investigação. Pode vir de investigação de autoridades públicas, então a gente não está falando de arbitragem de jeito nenhum aqui, mas a gente está falando de a possibilidade de questões concorrenciais, quando a empresa está adotando melhores esforços, mas precisa, além disso, documentar esses melhores esforços adotados, né? As questões antitrust passam muito por isso. As questões trabalhistas também, as questões que podem ser arbitradas, aí a gente vai entrando um pouquinho mais nessa resposta. Mas então, para tentar trazer um pouco mais esse assunto, eu acho que não é só para arbitragem, isso serve de fonte de prova sobre o caminhar da empresa de forma geral. É importantíssimo que a empresa deixe esse paper trail, esse é o paper trail do bem, né? Que a empresa deixe esse paper trail registrado, porque a falta dessa documentação interna, a falta dos processos bem estabelecidos e do monitoramento de que esses processos estão de fato sendo cumpridos, ou seja, de uma governança de compliance de forma geral, é o que vai trazer insegurança para a própria empresa. Ela não está defendida contra si mesma, contra os atos de si mesmos. E aí não só dos autos executivos, de administradores que têm deveres fiduciários perante a própria pessoa jurídica, mas de qualquer empregado. Aí o Martin estava falando de uma empresa de 250 mil empregados. A dificuldade de estabelecer processo de compliance aí deve ser monumental, mas eu acho essencial para tudo. E aí, tentando resumir bastante, eu acho, minha opinião pessoal, que como fonte de prova é um meio adequadíssimo para demonstrar que a empresa se dispôs a assumir se dispôs publicamente, inclusive, a assumir determinadas atitudes e assumir determinadas posturas internas e não assumiu, o que mostra que para a barra que a empresa mesma colocou para si na hora de desempenhar suas atividades internas, o que ela fez não foi suficiente. Então, tanto faz se foi muito ou pouco num termo absoluto, mas relativamente ao que ela mesma considera boas práticas, ela não chegou até onde devia. Para mim, sem dúvida, isso serve como fonte de prova, ou pelo menos indício para a gente poder provar um fato lá na frente, para poder corroborar a prova de um fato de eventual falha na empresa, falha na prestação de um serviço, etc. Sem dúvida, é um meio idôneo de prova, mas tem que pensar o que ele prova. Ele prova que a empresa tem políticas, né? Só essas políticas não provam que ela se comportou bem. Ela mostra que tem uma preocupação, mostra que ela deu o primeiro passo. Fala, bom, nós temos uma preocupação com isso, nós paramos, escrevemos essas políticas, colocamos. Não prova a prática de que elas foram, não prova que elas foram implementadas, mas ela prova que tem esse primeiro momento, pelo menos houve, né? Às vezes e código de conduta, o inferno está cheio, né? O importante não é como você aplica, os seus códigos de conduta, as suas políticas, etc., que geralmente empresas grandes, eles tendem a ser documentos complexos, documentos sofisticados, você tem todo um maquinário, toda uma atividade gerencial para colocá-lo
em prática, medir como está sendo aplicado, se está sendo aplicado, não está sendo, que no fundo é essa a função do compliance dentro de uma empresa, né? Que é você não só testar, dar treinamento para as pessoas, mas é você criar todos os mecanismos internos de gerenciar a aplicação, como você faz esses códigos, essas políticas virarem uma prática efetiva dentro da empresa. E é nisso que as autoridades vão se focar. Mas certamente você precisa de uma defesa de que, olha, existem coisas, esses documentos são sim o primeiro passo. Eles são o alicerce de um programa de compliance. Você prova que fez o alicerce. E nisso aí está muito bem provado. Provavelmente, numa discussão igual aquelas que a gente falou, se tem um compliance que funciona, um compliance que não funciona, só para inglês ver, aí você vai provar outros fatos, você vai provar a prática dele, o que foi aplicado e o que não foi aplicado. É uma prova de outros fatos. Desculpa, Martim. Não, eu ia dizer, acho que tem duas coisas para acrescentar só. Primeiro que, apesar de a gente estar usando que é um meio de prova, e de fato é um tema muito de direito material também. Acho que um exemplo muito bom é privacy, proteção de dados. Na proteção de dados tem um princípio da accountability, que você possuir guidelines internos e segui-los, como disse o Martim, inclusive, vamos colocar de uma forma não técnica, mas é inclusive uma atenuante em caso de uma violação. Então, tem uma série de autoridades que te dão um selinho ali, dizendo o seguinte, olha, você seguiu as melhores práticas, você segue as melhores práticas, pode ser que naquele caso específico elas podem não ter sido suficientes, mas é uma questão de direito material também. Então, o direito material, de uma forma geral, tem incentivado a adoção de políticas adequadas, o que me liga no meu segundo ponto, que vai ser super curto, que também tem empresas, principalmente da área de tecnologia, não estou falando de nenhuma especificamente, mas que tem uma certa aversão a políticas, e é muito curioso, a políticas internas. E algumas pessoas veem isso como, às vezes, como ponto de vista de que políticas muitas vezes podem ser indicativos de que você as violou, que é um pouco do que o Martim falou. Você tinha uma política e determinado executivo claramente não a cumpriu. Então, mas é só para dizer que isso é um tema certamente de direito processual, direito material, e eu acho muito interessante na prática você definir para quais tipos de procedimentos você quer uma política, para as quais que você não acha que precisa e para as quais que você não quer nem pintado de ouro. Acho interessante isso que o Ricardo falou, porque eu estava me referindo a um tema específico, eu estava só com uma coisa na cabeça e o Martim acabou falando outra, que é bem interessante, um pouco diferente, que o estabelecimento de documentos internos prova qual fato? Que a empresa tomou o primeiro passo longe de ser suficiente para, de fato, né, implementar coisas na prática. Eu estava pensando em outra coisa, na verdade, a minha hipótese era muito específica. O fato de que haja códigos de conduta de uma empresa, ela sets the bar, né? Ela coloca exatamente qual é o standard pretendido pela empresa. A partir do momento em que a gente tem acesso a informações sobre o não cumprimento desse código, aí que tá. A gente tem aí sim um meio de prova diferente, né, que não é o código em si, mas ele juntamente com o código, que se não existisse, poderia transformar aquele ato em um ato meramente duvidoso ou não 100% de boa-fé, transforma aquilo num indício muito forte que vai concorrer com determinadas outras provas para dizer que aquela atitude específica, que já é outra atitude, não foi a correta e foi, vamos dizer assim, na intenção, mesmo que na culpa em elegendo, assim, numa intenção de descumprir o contrato, ou de dar causa a eventualmente a instauração de um procedimento arbitral, digamos assim. Então, até o que o Ricardo falou foi o que me chamou a atenção. A partir do momento em que a gente coloca dentro da empresa a política clara de qual é o mínimo normal para o bom funcionamento da empresa, a gente abre pela primeira vez a possibilidade de que tudo que esteja abaixo daquilo seja usado contra a própria empresa, né? Eu acho isso muito interessante se a governança estiver rodando direitinho. E eu acho que, na verdade, deveria ser assim sempre. Mas o que eu estava pensando em meio de prova é justamente isso. Esses documentos que deveriam ser acessíveis ao público e tudo mais,
especialmente num procedimento, não o grande público, mas especialmente num procedimento que deveriam ser acessíveis, eles podem servir sim como meio de prova, normalmente contra a empresa. Então, nem necessariamente isso vai ser bom se a empresa não estiver rodando do jeito que deveria. Olha, em compliance diz, olha, é melhor não ter regra nenhuma que uma que você não vai cumprir. Tá? Isso é verdade, e eu vejo as empresas de tecnologia, porque muitas são dos Estados Unidos, são uma visão muito americana das coisas, né? Porque o enforcement, do jeito que é feito, vai te pegar muito se isso não for. Aqui no Brasil é um pouco mitigado isso, mas eu, como política geral, se você tem alguma coisa que você não pode cumprir, é melhor você não criar regra para isso. Tá? Você querer fazer uma coisa só de papel, isso pode voltar como um bumerangue na sua cara depois. Perfeito, muito obrigada por esse debate. A gente pôde aprender muito com a experiência de vocês. Foi uma honra ter sido a facilitadora do primeiro webinar aqui do nosso ciclo, Câmara Talks. E agora eu passo a palavra, então, para o João Lessa. Bom, então, me cabe aqui apenas agradecer ao Leonard, ao Martim, ao Ricardo, à Lilian, nossa facilitadora, pela discussão de hoje. É um tema muito legal, é um tema que merece mais espaço do que o que a gente conseguiu discutir aqui hoje, porque tem muitas implicações, está muito relacionado ao modelo atual, não é, de uma gestão moderna empresarial, uma gestão moderna de riscos e, na verdade, dimensionamento do inesperado, né? E nós vivemos numa fase inesperada. Então, também tem uma relação muito clara com aquilo tudo que nós estamos vivendo, porque na hora que nós estamos, enquanto empresas, mais bem estruturados do ponto de vista de procedimento interno, entendendo, desenhando e conhecendo melhor como nós resolvemos disputas, nós podemos enfrentar melhor os momentos de turbulência e de adversidade. É isso, meus amigos. Eu agradeço de verdade a cada um de vocês. Foi super bacana, super legal o nosso papo. Para você que está nos assistindo, fica o convite para as próximas semanas. O Câmara Talks é o nosso webinar semanal. Então, próxima quinta-feira, 2 horas, nós vamos trazer uma discussão que também está conectada com esse momento que vivemos, que diz respeito à produção de provas em ambiente virtual. E a Câmara Ciesp-Fiesp, aliás, o mercado de arbitragem agora está funcionando numa nova realidade, sem protocolos físicos, com maior realização de atos e audiências em ambiente virtual. Então, isso tudo tem mudado o cenário da resolução de disputas. Aliás, para ser justo aí na colocação, o judiciário tem passado pela mesma experiência, pelos mesmos percalços. Então, é um tema interessante, é um tema muito vibrante, e vai ser muito bom encontrá-los todos aqui no nosso canal, aqui no Facebook da Câmara Ciesp-Fiesp. Um abraço a todos.